Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e mais uma lição da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Mais uma videoaula. Estamos falando nesse terceiro trimestre de fé, fidelidade e força. Um estudo nos livros históricos de Josué, Juízes e Ruth. Quem escreveu a lição desse trimestre foi o pastor Fábio Martins. Aqui o nosso sincero agradecimento a esse querido pastor, que é um dos escritores da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Então, irmãos, temos estudado já a segunda lição, que a primeira lição foi a introdução sobre os livros históricos. A lição 2 falou fé resiliente. E agora, essa semana, a terceira lição, lição 3, a fé permanente. O texto base da lição é o livro de Josué, capítulo 6 ao capítulo 12. E ao decorrer do estudo, nós estaremos lendo alguns versículos que fazem referência a esse estudo. Então, mas antes nós estaremos orando e agradecendo a Deus pela vida, a sua vida, a minha vida, e a oportunidade de estarmos juntos estudando, fazendo mais esse vídeo aula, Pai querido, Deus amado, Deus querido, nós somos gratos a Ti, ó Deus, que o Senhor tem nos permitido ser usado como instrumento para a sua obra, para que, Senhor, esse estudo possa servir de edificação para a sua igreja, que possa servir, Senhor, para a vida diária dos irmãos e de todos, Senhor, que ao ouvirem a Tua palavra. Abençoe esse canal, que é um instrumento, ó Deus, para a edificação do corpo de Cristo, dos ensinos que aqui for mencionado, ó Deus, que sirva de edificação para a Tua igreja. Abençoa a todos, ó Deus, que todos sejam agraciados pela Tua bênção, pela Sua pessoa, ó Deus. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti. Amém, Senhor. Então, irmãos, estamos estudando esse terceiro trimestre, os livros de Josué, Juízes e Ruth. Fé, fidelidade e força. E essa semana, lição 3, a fé permanente. Então, o autor, ele traz aqui a permanência na fé bíblica, um desafio. Então, nós temos um grande desafio, que é a fé permanente. Muitos abraçam a fé, mas quando precisam enfrentar obstáculos, esperar milagre e seguir firme, desfalece. Sabemos que Josué e os israelitas conquistaram Canaã em pelo menos 3 guerras. 31 reis e 7 nações foram subjugados. Mas você vê que essa fé levou Josué e o povo de Israel a conquistar e vencer esses 31 reis e 7 nações, E todos foram subjugados. E seus nomes estão registrados no capítulo 12. Então, irmãos, se vocês querem aprender mais sobre a palavra, então busque lá no capítulo 12, vai estar todos os nomes desses reis, 31 reis e essas 7 nações. A fé permanente é vital para a prática de uma obediência irrestrita, uma obediência sem limite. A fé permanente, ela fala como que a gente deva permanecer na fé irrestritamente. Vejamos isso de maneira impressionante nos capítulos 6 a 12 de Josué. O fato que quando Israel entra em Canaã, faz de maneira gloriosa tomando a cidade de Jericó. E nós vamos ver
durante esse estudo, como que Jericó foi conquistado. Mas isso não foi empecilho para que você tivesse problema e ajuste fosse implementado, né? Em tudo, enquanto existir mundo aqui, vai sempre ter barreira para um povo que ama a Deus. Segue outras vitórias, mas em todo tempo o povo é desafiado à santificação e o exercício de uma fé permanente. Então, irmãos, nós sabemos que a santificação ela é um objeto para que nós alcancemos a vitória. A fé permanente para vencer batalhas. Capítulo 6, capítulo 7 e 8 de Josué. Temos nos capítulos 6 e 7 as mais famosas batalhas que os israelitas precisaram enfrentar. Foram duas cidades, Jericó, que foi a principal, né, logo de entrada, com as suas muralhas, e a cidade de Ai. E ambos são múltiplos os ensinamentos. Aqui nós temos vários ensinamentos, e o autor traz aqui. A queda de Jericó, chamada a Cidade das Palmeiras, está registrado no... Vamos ler aqui, Deuteronômio, né? 3. Vamos falar sobre muito aqui, Deuteronômio 3. Não. Deuteronômio 34, versículo 3. E ao sul, a campina do Vale de Jericó, a cidade das Palmeiras até Zoar. Então, uma referência sobre a cidade das Palmeiras, né? Então, irmãos, e também em Juízes, no livro de Juízes 3:13, é tida como a cidade habitada mais antiga do mundo. Então, uma das cidades mais antigas se chama Jericó. A primeira cidade a ser avistada por Moisés no Monte Nebo. Sua conquista foi milagrosa, porque a cidade foi entregue de maneiras sobrenaturais, sem que israelita precisasse lutar, mas apenas marchar. Então, os irmãos lembram que eles marcharam sete dias em volta da cidade, né? Inicialmente, para evitar um cerco prolongado que pudesse desencorajar a Israel e, ao mesmo tempo, encorajar os habitantes da cidade e as nações circunvizinhas. Então, Deus usou dessa estratégia milagrosamente para que a nação, Israel, o povo de Israel não temesse e também que as nações vizinhas não fossem encorajadas. Uma vitória rápida e milagrosa seria evidenciada que o Senhor presente. E outro ponto, mostrar para que Israel que não seria por suas forças a vitória, mas pelo poder de fidelidade de Deus. Então esse seria outro motivo para que Israel não se sentisse que foi os braços deles que alcançaram. Depois, aumentar a fé do israelita para seguir confiantes. O autor dos Hebreus resiste que pela fé caíram os muros de Jericó depois de rodeado por 7 dias, né? Está registrado em Hebreus 11:30. As lições práticas são evidentes. Primeiro, nisso tudo, obediência irrestrita, fruto da fé permanente, levou Israel à vitória. Ter fé é mais que crer intelectualmente, é também obedecer, por mais estranho que seja o mandamento. Qual era o mandamento? Destruir totalmente a terra. Como que um Deus de amor pode mandar, né? Alguém pode estar pensando, como se Deus é amor, como que ele... Mas, irmão, porque aquela terra ali estava contaminada, o povo estava contaminado pelo pecado, e o mal já tinha subido na presença de Deus. Então era necessário que Deus usasse ali de uma forma para desraigar a terra, eliminar aquele. Hoje em dia, nós vemos que Deus vai trazer justiça sobre a humanidade. E a humanidade pensa que Deus é só amor, só amor. Deus é amor, mas também é justiça, né? Nossas batalhas são eminentemente guerra espiritual. Não houve emprego de armas de guerra. As armas da nossa milícia não são carnais.
Então, irmãos, nós não lutamos com nossas forças, com arma, com espada, com lança, não. Nossas armas são espirituais. E uma das armas que nós usamos é a oração. Quando o povo ora e dobra o seu joelho, muros e barreiras caem, né? E isso aqui foi um exemplo que Josué observou: santificação, oração, jejum, consagração ao Senhor. Então as mazelas do povo são caídas aí. Elas caem nesse sentido. Outra cidade que os israelitas tiveram que lutar foram Ai e o pecado de Acã. Aqui houve uma desobediência, né? Toda vez que o povo desobedece, Deus também tem a sua forma pedagógica de corrigir o ser humano. O nome Ai significa a ruína, olha só, né? De acordo com o nome que está na cidade. Foi ali que aquela pequena cidade, por conta da ação de um homem, que Israel experimentou a sua única derrota quando ocupava a terra. Então, no propósito original, aquela cidade seria rapidamente tomada. É muito melhor do que Jericó, que tinha suas muralhas, né? Quando você lê a história de Jericó, você vai ver a fundação de Jericó era uma cidade fortificada. E ela já estava ali no ponto estratégico daquelas nações, né? Se conseguiu passar Jericó, talvez seria uma cidade intransponível humanamente falando, né? Seria uma potência que nós falamos. E quando ocupava a terra, o pânico inicial do povo de Deus é aplausível. Josué 7:5. Em alguma coisa eles haviam desagradado ao Senhor. Ao derramar o seu coração diante do Senhor, Josué tem o esclarecimento de que o pecado no acampamento de Israel habilitaram a derrota. Então, foi confirmado, né? Josué 7, de 7 a 13. Então, nós vamos ver esse relato. Qual foi o pecado de Acã? Ele tomou coisas condenadas e tentou utilizar para o seu uso pessoal. Então, a ordem é que tudo fosse, os pertences de maior valor fosse consagrado ao Senhor. E os despojos poderia até ser totalmente destruída aquela cidade, né? Nada, para que não lembrasse do pecado. O ciclo pecaminoso claramente identificado. Vi, cobicei e tomei. Então ele cobiçou, né? 7:21. E todo Israel sofreu. Eles já eram uma nação. E o pecado individual de Acã se tornou um pecado de todos. Então, ali o pecado original de Acã, individual, fez com que toda uma congregação padecesse. Assim como em Jericó, as lições também são evidentes. Santidade é a condição para a vitória. A vida dupla sempre cobra um alto preço. Então, não pode costear em dois caminhos. É uma lição para nós crentes hoje. Então, tem que ter santificação. É a condição da vitória de qualquer ser humano. Quando falta temor e obediência, as coisas insignificantes podem levar à derrota. Por que aconteceu? Porque eles não obedeceram o principal. Então foi coisas bobas que levaram eles à derrota. E que era uma pequena cidade impôs a Israel uma grande derrota. Ações individuais comprometem o coletivo. Nenhum de nós vive para si mesmo. Está em Romanos 14:7. Então, irmãos, ações que nós tomamos individualmente podem afetar várias pessoas, né? O pecado oculto compromete a oração. A oração não anula o castigo quando há pecado no acampamento. Por mais que o povo clamasse, mas se não houvesse confissão dos pecados, a derrota seria certa. Então, Acã confessou o pecado, foi descoberto e foi levado. Após a vitória em Ai, Israel marcha para o Monte Ebal. Josué 8:30 a 35. Vamos aqui, Josué 8:30 a 35. Vamos ler esses versículos aqui. 5 versículos, né?
Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedra inteira, sobre o qual não mover a ferro, e oferecer sobre o holocausto ao Senhor e sacrificar o sacrifício pacífico. Então, a lei, ela, para apaziguar, né, o coração de Deus, era necessário fazer um sacrifício pacífico, né, para que Deus assim recebesse. E estava lá na lei entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Ali faria esses dois sacrifícios. Um por causa do pecado e o outro por causa da pacificação, né? Então, irmão, nós não vamos ler todo o versículo até o 35. Os irmãos em casa lê o capítulo 8 de Josué, de 8:30 a 35. Ofereceram holocausto e sacrificaram ofertas de paz e comunhão com Deus. E leram as bênçãos de maldição da lei. Isso já era uma lei de Moisés, já dada por Deus a Moisés para que o povo cumprisse. Josué 8:14. E se comprometeram a obedecer ao Senhor e tomaram a sua lei como regra de fé para a vida, né? Então a lei máxima do cristão é a palavra de Deus, né? Segmento. Então nós falamos nesse primeiro tópico, a fé permanente para vencer batalhas. Quer vencer batalha? Seja um servo obediente. Segundo tópico, a fé permanente para não esquecer a aliança com o Senhor. O grande problema de Israel é que surgiam os problemas na frente, os obstáculos, e Deus dava vitória e passava aquele tempo e esqueciam. Isso é um ato do ser humano esquecer das coisas que são feitas para as pessoas e com o tempo passa, se torna uma ingratidão, né? A promessa e instrução sobre conquista da terra, uma ordem expressa havia sido dada. Israel não poderia fazer aliança com os cananeus. Por quê, irmãos? Porque aquela terra estava contaminada pelo pecado. O povo que ali morava era um povo voltado para a idolatria, para as orgias, para sacrifícios humanos, e era tudo que Deus queria abominar, tirar da terra, extirpar, e ele estava fazendo o que bem entendesse daquela terra, né? Então, em Êxodo 23, 32 a 34 e 34, 12, Deuteronômio 7, 2, os irmãos vão ver que a ordem era exterminar, tirar, né, aquele povo. Vamos ler aqui em Êxodo 23. Êxodo 23. Êxodo 23, 32. Diz assim, ó: não farás concerto algum com eles ou com seus deuses. Então, estava ligada à adoração a outros deuses, né? Por quê? Aí no versículo 33, na tua terra não habitarão, para que não faça pecar contra mim. Se servir aos seus deuses, certamente será um laço para ti, né? Então, irmãos, esse era o problema dessas nações, adoração a outros deuses, e de formas o pecado crescia dentre eles, né? Então, a notícia referente à conquista de Jerecoiá havia espalhado. Josué 9, de 1 a 2, era natural que os povos da terra buscassem aproximação com o povo de Deus. Por quê? Porque eles estavam conseguindo aquelas nações, vencendo, Deus estava dando vitória e eles temiam que fosse exterminado. Mas porque os israelitas foram enganados pelos gibeonitas. Esse aqui é um fato interessante que a Bíblia narra, que eles não consultaram o Senhor quando uma parte desse povo, né, da terra de Gibeão, os gibeonitas, foram até Israel, acampamento de Josué, fazer aliança. E
Eles não consultaram o Senhor e fizeram aliança. Quando daqui a 3 dias descobriram que foram enganados por esse povo. Então, eles tiveram que, não puderam matar eles, porque tinha jurado, os príncipes tinham jurado, e então ficaram como rachadores e servindo na casa do Senhor, rachadores de lenha e servindo na casa do Senhor. Então nós vemos aqui, era natural a aproximação, mas porque os israelitas foram enganados pelos gibeonitas, a resposta é simples, eles não consultaram o Senhor. Josué 9,14. Sempre que tiramos nosso foco do Senhor e vivemos aquém de Deus, implementamos alianças desastrosas. Foi o que aconteceu. Quando nós tiramos o foco de Deus, o principal é Deus, né? Na nossa vida. E aí deixamos Deus de lado, acontecem essas coisas desastrosas. A descoberta da estratagema dos gibeonitas no tratamento trouxe benefício, né? Depois disso eles tiveram como consertar. A maldição de Josué contra eles, em Josué 9:23, transformou-se em bênção, pois foram condenados a servir perpetuamente como escravos na casa de Deus. Josué 9:27, né? Os irmãos podem conferir. Estou falando esses versículos, os irmãos podem conferir. O tabernáculo foi construído em suas terras. Ó, segunda Crônicas, vamos ler aqui, segunda Crônicas. Pega aqui no... Segunda Crônicas, segundo Crônicas, né? Segundo Crônicas 1:3. Ó. E foi Salomão e toda a congregação com ele, o alto que estava em Gibeon, porque ali estava tendo a congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Então, ali foi construído, né, o templo do Senhor, né? Nessas terras, nas terras dos gibeonitas. Século mais tarde, face à infidelidade dos levitas, sacerdotes, Deus substituiu-os pelos gibeonitas. Então, os sacerdotes que tinham se contaminado foram, os levitas, né, e sacerdotes foram trocados, foram substituídos pelos gibeonitas. Vamos ler aqui Esdras 2:43. Vamos ver. E os netinins e os filhos de Ezia, filhos de Assufa, e os filhos de Tabaote. Então nós vemos que eles foram substituídos. E o 8:20. E os netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 221 netineus, que foram todos mencionados em seus nomes. Então nós vemos que os gibeonitas depois fizeram parte dos sacerdotes, né? A rendição das 4 cidades gibeonitas, Josué 9:17, abriu brecha no centro de Canaã. Quer dizer, a maldição se tornou em bênção porque eles foram enfraquecidos, porque essas 4 cidades eram uma cidade importante ali naquelas nações, e elas enfraqueceu os cananeus, o que facilitou a divisão de terra em 2 partes. Em alguma medida em consequência, israelita foi transformado em benefícios para Josué e os gibeonitas. Isso, no entanto, não deve ser considerado como regra, mas como aprendizado para nossas tomadas e decisões. Então, devemos sempre fazer o que a palavra de Deus manda. E essa aqui não se segue numa régua, né? Que se possa se tornar bênção, a maldição. Mas no caso aqui se tornou, né? Então, irmãos, nós vemos que nós devemos sempre consultar se é da vontade do Senhor ou não. Buscar na palavra de Deus, buscar em oração. Ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então nós falamos aqui, primeiro, a fé permanente para vencer batalhas. Obediência, né? Fé permanente para não esquecer da aliança
com o Senhor, sempre obedecendo e observando os mandamentos de Deus. E agora a fé permanente para ver milagres e seguir adiante, né? Em muitas situações que para o homem é o medo, o receio. O capítulo 10 narra a aliança entre os 5 reis para derrotar Israel. Josué 10, 3. Vamos ler também. Josué 10, 3. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebron, e Pirão, rei de Jarmute, e Jáfia, rei de Laquis, e Adebe, rei de Eclon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeon. Portanto, fez paz com Josué e com os filhos de Israel. O que aconteceu aqui, que, como já foi falado, essas cidades importantes, e eles queriam retomar a cidade e ferir essa cidade, que já estava em posse de Israel. Então, o povo de Gibeão enviou a Josué para que socorresse eles, e assim foi feito, né? E, no entanto, Deus interveio sobrenaturalmente. Houve um livramento sobrenatural de Deus. Primeiro, as pedras caem do céu e o sol se detém. Os irmãos sabem que o sol se deteve ali porque Josué orou e Deus assim concedeu. Ameaçado pela coligação dos reis, no versículo 5, Gibeão pede ajuda a Israel. Capítulo 10, de 5 a 8. Depois de uma noite de marcha, subindo uma serra, Israel confrontou a colisão dos amorreus no vale de Aijalon, perto de Gibeon, lutando contra o inimigo já em completa confusão por causa da soberana intervenção de Yahvé, ou Deus, né? Que lançou uma chuva de granizo de proporções incomuns. Isso está registrado em Josué 9 a 11, provocando muito debatido dia longo. Josué 10, 12 e 15, por meio da qual os israelitas tiveram um período acional de luz solar para perseguir o inimigo. Então foi quando Josué orou ao Senhor e deteve o sol ali até eles ganharem essa guerra. Algumas explicações são dadas para este evento. A citação de uma poesia de Jaze, um antigo livro de canções e louvores, portanto, não deve ser interpretado literalmente. O sol somente apareceu ter parado, tendo acontecido, na realidade, a refração da luz. A ideia de parar não seria no sentido de deixar de se mover, mas que deixasse de brilhar fortemente a fim de aliviar o povo. Por esta razão, o Senhor teria enviado a chuva de pedra. 10, 11. Deus prolongou a luz do sol para ajudar Israel e derrotar a colisão. Não existe razão alguma para se duvidar que o Deus dos milagres pode fazer isso, né? Isso aí a gente não pode duvidar. A captura da execução dos 5 reis de colisão está em Josué 10, 16 a 26. E o rei de Maquedá, 10, de 27 a 28, fez com que Israel tivesse acesso ao sul de Canaã. Então foram relatos históricos, irmãos, que estão registrados no livro e que comprovam os milagres enviados por Deus, né? Não podemos duvidar da palavra de Deus. 7 reis são derrotados sequencialmente e a população é dizimada, mas as cidades são preservadas para ocupação futura. Então essas cidades foram preservadas para que a população fosse dizimada, né, que estava ali, mas seria habitada pelo povo de Israel futuramente. Capítulo 10, 29 a 43. Os irmãos depois podem estar observando esses textos que está sendo falado aqui, né? As guerras do norte e o descanso das guerras, né? Então,
Depois de sair vitorioso na primeira campanha, na região central de Canaã, e na segunda campanha, na região sul de Canaã, Israel marcha para o norte, para a sua última campanha. Esta foi liderada por Jabim, rei de Zoar, a maior cidade forte de Canaã. Essa coalizão reuniu representantes de praticamente todos os grupos étnicos, e uma vez que possuem carros de guerra, representava para Israel um grande desafio. Irmãos, esse povo Canaã, eles eram, vamos dizer assim, um aglomerado de cidades-estados. E cada rei representava essas cidades. E ali foram conquistados uma a uma esses povos, né? Os povos dos amorreus, dos cananeus, dos heveus, são várias etnias, como temos as nações indígenas aqui, são várias etnias. Lá também existia esses povos, né? Cada um com sua identidade, cada um com seus deuses, e assim eles faziam esse aglomerado, evidenciando uma fé permanente na promessa da vitória que o Senhor lhe havia afirmado. Josué marchou com seu povo. Sua vitória em Merom foi seguida por operações de rescaldo na região norte. Isso está no capítulo 11, 10 e 15. Eliminando a população e preservando cidades, com exceção de Azor, que foi queimada e arrasada. 11:11. O autor toma cuidado em fazer uma meticulosa distinção entre as cidades que foram fisicamente destruídas, como Azor, e as que foram passadas a fio da espada, né? E foram objeto de poderio militar, ou seja, a eliminação da população. Capítulo 11, 12 e 13. A parte final do capítulo 11 e todo o capítulo 12 narram os feitos de Josué. Diz a Bíblia que a terra repousou da guerra. Então, passado ao tempo dessas conquistas dessa cidade, houve descanso, né? Foi cidade conquistada pelo povo de Israel, liderada por Josué, esse grande general de Deus, e algumas cidades foram milagrosamente destruídas por Deus, e aqui nós vemos Josué 11, 23. Vamos ler aqui Josué 11, 23. 11, 23. Assim Josué tomou toda essa terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme suas divisões, segundo as suas tribos, a terra descansou da guerra. Moisés conseguiu do lado de cá, Josué daquém do rio, né? Então, toda a terra, tanto o sul como o norte, foram conquistadas. Agora estavam nas mãos de um só reino, né? De um só povo, dos israelitas. Concluindo, irmão, esse estudo maravilhoso, que é um estudo histórico, né? Que traz grandes lições aqui, já foram ditas, que a santificação é importante, a obediência, a observância da palavra de Deus. Devemos consultar sempre se devemos colocar Deus no centro, né, da nossa vida, e consultar sempre a palavra de Deus, né? Foram erros que o passado, que Josué, o povo não consultou, não leram, não observaram e tiveram que pagar alguns percalços na vida, né? Então diz assim, os primeiros capítulos do livro de Josué relatam a ocupação de Canaã e registram preciosas lições. No capítulo 6 temos milagres da queda de Jericó, seguido da redenção de Raabe. Então, de tudo, né? Ali foi preservada a família de Raabe, que depois veio fazer parte da família do nosso Messias, né? De Jesus Cristo. Está lá na genealogia, acho que é em Mateus, que registra, né? A meretriz Raabe,
que passou a fazer parte do povo de Israel, o povo israelita. Então, a cidade foi destruída com um grito do povo. No 7, observamos a conquista dos pecados encobertos. Israel é derrotado e a família de Acã é morta. Então, o pecado sempre deve ser extirpado do meio do povo de Deus. No capítulo 8, tivemos a vitória de santificação, promove a renovação da aliança no Monte Ebal, que já era mandamento, toda vez que o povo pecasse, fizesse as ofertas, né? Oferta de reconciliação. No capítulo 9, somos chamados a atenção para as ações inconsequentes que buscam o conceito de Deus. A parte central da terra é conquistada. Então, devemos sempre colocar Deus na nossa vida para que as coisas possam ser abençoadas, né? No capítulo 10 aprendemos com as ações sobrenaturais do Senhor a vida daqueles que permanecem na fé. A parte sul é a terra conquistada, né? No capítulo 11 lemos sobre a continuidade das vitórias do povo de Deus. A parte norte é conquistada. Então, a parte norte foi conquistada por Josué. No capítulo 2, contemplamos o resultado vitorioso, o relatório e uma fé que é permanente nas promessas do Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo nesse mundo e temos várias guerras internas dentro do nosso coração, da nossa mente, para vencermos o inimigo. E aqui no capítulo 12, depois da obediência, dos relatos, tudinho, o povo ficou em paz ali naquela terra, não teve mais guerra naquele período ali, sossegou a guerra. Assim devemos ser com o Senhor. Temos guerras internas, espirituais, como diz aqui, nossa guerra não é uma guerra de carne, né? Não é uma guerra de armas, mas sim uma guerra espiritual. Nossa batalha é no espírito. E toda vez que devemos vencer é na obediência, na santificação e oração. Que essa lição, irmão, possa servir de bênção para você e para mim também, né? Agora, finalizando, quero ler aqui algumas perguntas e cada um possa responder. Primeira pergunta, para pensar e agir, você tem evidenciado uma fé obediente que se utiliza de armas espirituais para superar as adversidades? Eu e você, o ciclo da queda de Acã conduziu à ruína. Você já caiu nesse ciclo ou fez para sair dele? O que você fez? Suas escolhas já implicaram em experiências negativas pessoas próximas a você? Com certeza, né, irmão? Muitas são as nossas lutas. O pecado oculto tem impedido você de usufruir do melhor de Deus? Cada um possa responder. Você compreende que em sua soberania o Senhor pode realizar sinais que abençoem, protegem suas vitórias? Aqueles que cultivam uma fé permanente? Com certeza nós podemos assim falar com o Senhor. Então, irmãos, nós hoje estudamos a fé permanente. E a próxima lição é a fé diligente. Eu espero você aqui nesse canal, mas antes eu quero orar, agradecendo mais uma vez pela sua vida e pela minha vida também. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, mais uma vez quero agradecer a Ti. Que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, as vidas de todos aqueles que são obedientes e observam e consultam, ó Deus, a Tua palavra para ser direcionado nesse mundo. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito, o Espírito Santo, nos guie nos Teus caminhos, nos controle, ó Deus, nos ajusta com o Teu propósito para Te servir melhor. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?